Graça e paz. Vamos abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Texto tão bonito. E é interessante que acontece aqui o encontro de duas multidões. A multidão que seguia Jesus e a multidão que seguia o cortejo fúnebre. Acontece um encontro numa cidade chamada Naim. Naim significa agradável em hebraico. Mas no momento em que acontece o encontro dessas multidões, no momento em que Jesus chega a essa cidade não estava agradável. Estava acontecendo algo terrível. Uma viúva sepultando o seu único filho. Uma viúva que estava indo enterrar a sua esperança de vida. A ordem natural das coisas havia sido alterada, porque o natural é o que o filho sepulte a mãe, o pai, não que ao contrário. Especialmente no caso dessa viúva, dessa mulher que era viúva, e a viúva naquele tempo sofria tanto, era tão difícil para uma viúva. E ela estava indo num cortejo fúnebre sepultar o seu filho. A cidade a acompanhava, Naim estava agitado com aquele acontecido. E Jesus então se encontra com essa mulher, nessa cidade que não tinha nada de Naim naquele momento. Quero dizer, a primeira coisa que eu quero falar para você é que Jesus nunca chega atrasado, acredite nisso. Talvez você esteja vivendo hoje uma dificuldade, um problema, uma luta, que todos dizem, chegou o fim, e você pensa, chegou o fim, mas não chegou o fim. Deus, Ele está vendo o seu sofrimento, Ele nunca chega atrasado. A segunda coisa que eu quero deixar para você é que Jesus se importa com você. Ele ama você. Ele olhou para aquela viúva, se compadeceu dela e disse: Não chore. A Bíblia diz em muitos lugares, em muitos textos, que Ele se compadece de nós, Ele tem misericórdia de nós. E você está passando por uma luta, por uma dificuldade, fique tranquilo, Deus está vendo e Ele se compadece de você. O nosso Deus não é um Deus passivo. O nosso Senhor não é passivo ao nosso sofrimento. Muito pelo contrário, Ele se envolve. O texto diz que Ele se compadeceu dela e disse, não chore. Aquilo doeu nele. O nosso Deus olha para nós quando estamos passando por luta, por dificuldade, e Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia de nós. Que coisa linda. A primeira coisa é que Ele nunca chega atrasado. Pode parecer que é tarde demais, mas não é. Fique tranquilo, tenha esperança, creia que Jesus está indo ao seu encontro. De repente tudo mudou, você vivia em Naim, era agradável a sua vida. De uma hora para outra aconteceu alguma coisa que mudou tudo, mas fique tranquilo, Deus está indo ao seu encontro. Segundo, o nosso Deus se importa conosco, Jesus se importa com você. Em último lugar, o seu milagre vai ser motivo de louvor a Deus de muitas pessoas. O texto diz aqui que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Então, o que eram duas multidões se tornou uma multidão só. Havia uma multidão que se alegrava e seguia Jesus, e havia outra que chorava, mas no momento em que o milagre acontece, Jesus entrega aquele filho para a mãe dele, ressuscitado, a ordem natural das coisas voltou. Às vezes a situação na sua casa não é o seu filho que está morto. Não precisa de uma ressurreição. De repente você quer só que as coisas funcionem como deveriam funcionar. Jesus está disponível para você, para colocar a sua vida em ordem.
Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você viva uma vida tranquila. Deus quer que você experimente paz na sua vida. Jesus devolveu o filho que estava morto, devolveu vivo aquela mãe que chorava, já não chora mais. Talvez você precisa hoje de um milagre que não é a ressurreição de um filho, mas é que a ordem das coisas volte para sua casa. As pessoas louvaram a Deus, ficaram cheias de temor e a notícia correu, foi testemunho para muitas. O seu milagre pode ser motivo de louvor para muitos e um testemunho de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Esse texto tem vindo ao meu coração esses dias, eu tenho lido e pensado o que falar para você, e é isso que eu tenho a dizer para você hoje. Creia que Deus, Ele pode fazer algo maravilhoso na sua vida, e o que Ele vai fazer vai ser para a alegria, não apenas sua, mas de muitas pessoas. Ele se importa com você, e Ele nunca chega atrasado. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que você possa crer e confiar que Jesus ele pode fazer algo por você. Entregue a sua vida para Ele hoje. Não perca tempo. Então eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.